Eu falei, Deus, o que é isso? E o Senhor disse assim, fala para os meus filhos que eu estou vindo com respostas rápidas. Eu falei, tá bom, Deus, me mostra na palavra isso então. Aí Deus me deu isso. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. A palavra que o Senhor deu foi o seguinte, continua orando, porque a resposta já está chegando, mais rápido do que você pensa, e o Senhor já enviou os anjos em teu favor. Você que está sentado, levanta a mão e diz, eu profetizo essa palavra sobre vocês. Rapidamente vem a resposta para todo o sacrifício que você já apresentou diante do altar. Agora os inteligentes falam, também tomo posse para mim. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor se você crê nisso. Eu quero agradecer de todo o coração todos os voluntários que serviram durante a nossa imersão. Foi muito bom. A galera pagou um baita de um preço. Não foi fácil, porque os bastidores, a gente vê coisas que a galera aqui não vê. Os bastidores pagam o preço. E eu quero que você... Obrigado. Vamos deixar um voluntário aqui, como exemplo, que você aplauda Jesus pela vida de todos os voluntários, por favor. Obrigado. Eu amo os sinais que a minha mulher fica fazendo. O pessoal aqui, será que da comunicação dá para a gente botar um ponto e a minha mulher fica falando na minha orelha o que ela quer que eu fale? É muito louco. Não sei ler lábio, me perdoe. Mas beleza. Vamos dar um decreto aí do ano? Vem comigo e vamos juntos. Eita, peraí. 3, 2, 1. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem planos tremendos para a minha vida e na presença dEle eu vou avançar. Amém? Bora continuar avançando. Pai, eu quero te agradecer pelas crianças e pelo Ministério Infantil. E nós oramos agora, abençoando cada professora, cada professor, abençoando cada criança. Fala com os teus filhinhos e fala conosco também, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Deus abençoe o Ministério Infantil, Deus abençoe a criançada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente começar. Para que Jesus veio? Você já parou para pensar? Existem tantas teorias de por que Jesus veio. E é muito louco quando a gente começa a pensar no para quê, no porquê. Vamos ver alguns exemplos. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Quantos acreditam nisso? Ou seja, o lugar de pecador era seu e Jesus foi lá e tomou o seu lugar. Quantos acreditam que Jesus veio salvar a humanidade? Quantos acreditam que Jesus veio trocar de lugar com você? Aquela cruz era para você e ele pegou e o lugar dele como filho ele deu para você. Quantos acreditam que Jesus veio abrir o caminho de volta para o Pai? Beleza. Quantos acreditam que Jesus veio anunciar, falar e abrir o reino? Quantos acreditam que Jesus veio para destruir as obras do diabo? Quantos acreditam que Jesus veio para dar vida e vida em abundância? Eu não sei quanto a você, mas eu compartilhava com algumas pessoas hoje. Até segunda-feira minha vida estava muito tranquila. Mas parece que segunda-feira, eu falei com o mestre Felipe isso aí, parece que segunda-feira o diabo lembrou do meu CEP. Alguém já passou por isso? Estava meio tranquilo, assim, estava começando a ficar sossegado, daqui a pouco o Satanás lembra da gente e fala aqui, opa, esse cara existe. E aí, cara, o negócio ficou meio apertado essa semana, ficou difícil, eu fiquei triste, fiquei bravo, fiquei irado. Eu sei que vocês não pecam, mas eu de vez em quando tenho ainda esse problema. Minha esposa teve que me aguentar, eu falei, amor, eu preciso pecar. Né? Não precisa me olhar com essa cara de evangélico, por favor.
essa cara de religioso, assim, meu Deus. E em meio a isso, Deus me deu algumas respostas para todas essas perguntas de para que Jesus veio. E o primeiro texto que Deus me deu está em João capítulo 14, verso 8, que diz: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Pai, fala conosco, nos dá algo prático, poderoso e divertido, para que possamos fazer a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é a manifestação do amor. A manifestação do amor. A nossa pergunta inicial é: você já parou para pensar para que Jesus veio? Eu comecei a fazer essa pergunta para o Senhor. Todas aquelas respostas me vieram, em todos os sermões que eu já ouvi, que eu já preguei. Mas o Senhor me deu alguns pontos, eu queria compartilhar com você. Primeiro, Jesus veio para que o mundo saiba. Mas para que o mundo saiba o quê? Lá no mesmo capítulo 14 de João, está escrito: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus, ele vem para nos ensinar acerca de um relacionamento de amor. Ele não fala: eu vim para que o mundo saiba que eu estou criando uma nova religião. Eu vim para que o mundo saiba a minha visão. Não, eu vim para que o mundo saiba que o que o Pai quer é um relacionamento. De pai para filho, de pai para filha. Que Ele quer um relacionamento onde o amor é a base de tudo. Onde o amor impera e o amor reina. Eu não sei se você já fez pesquisa, mas como arquiteto e urbanista, e também como filho de Deus, apóstolo e profeta, eu tenho o hábito de fazer pesquisa. Eu trabalhei alguns anos com estatística, estudei estatística na faculdade. O mesmo professor da época de mamãe de estatística na Unital foi o meu professor, da família Saad, em Pindamonhangaba. E eu me apaixonei por isso, de ver alguns números e entender a cidade onde eu estou, o país onde eu estou, pelos números. E uma coisa que me deixou perplexo, eu queria saber se você sabia que mais de 10 milhões de crianças nesse país não sabem quem é o pai. Eu estou falando de crianças, com menos de 10 anos de idade. Você sabia que nasce 2,8 milhões de crianças por ano no país? E em algumas cidades, 85% dessas crianças têm pai desconhecido. Não sabe quem é o pai. É terrível quando uma criança não tem isso. Se nós olharmos para o mundo do jeito que ele está e entendemos esses números, nós vamos entender o porquê e a equação e a balança fica tranquila. Porque o papel do pai é apontar, o papel do pai é ensinar, o papel do pai é proteger, o papel do pai é profetizar, é pôr limites, é pôr disciplina, é dizer: você vai ser maior do que eu. O pai é um flecheiro, é um arqueiro que lança a flecha tem que ir mais longe que o pai, a flecha tem que ser mais veloz que o pai. E nós estamos diante de uma geração que nós, como eu disse há 2 semanas atrás, eu vou insistir esse mês inteiro nisso, nós, pais, temos visto flechas frouxas. E culpamos essas flechas e dizemos: vocês são uma geração Nutella, porque nós somos raiz. Só que a culpa não está na flecha. O problema está no flecheiro. Porque se a flecha não vai longe, a flecha não vai sozinha, tem que alguém enviar. Estou falando com alguém? Jesus não veio de conta própria. O Pai enviou Jesus. O Filho tem que ser enviado pelo Pai. Eu não sei o que é pior. Se é a ausência do Pai, ou se é pior ter um Pai que não faz nada.
Um pai que não faz o que tinha que fazer. Um pai que não diz para o filho, para a filha, eu te amo. Um pai que não corrige. Um pai ausente. Está presente para trazer o dinheiro. Está presente para dizer, me deixa em paz, porque eu já fiz a minha parte. Para que Jesus veio? Jesus veio para nos ensinar um relacionamento com o Pai. Mas Jesus também veio para nos ensinar quando o Pai é glorificado. E é interessante porque nós entendemos que o Pai é glorificado quando nós chegamos no nível de João Batista, 15 milhões de seguidores, e aí fala que ele cresça e eu diminua. E eu passo os meus seguidores para Jesus. Quando eu chego ao meu primeiro milhão, quando eu chego à minha influência na sociedade, então o Pai vai ser glorificado. Mas Jesus mostra algo diferente. Porque muitos pensam que o Pai é glorificado quando o prédio da igreja é grande e está lotado com milhares de pessoas. Muitos pensam que o Pai é glorificado quando nós fazemos a sua vontade. Porque, afinal de contas, a vontade dele aqui na terra tem que ser feita como é no céu. Quando, na verdade, o Pai quer ser glorificado, fazendo algo que nós não paramos para pensar, mas Deus deixou registrado para nós. Em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deixa eu tentar te explicar. Sabe quando o Pai é glorificado? Quando você começa a pedir coisas, e Ele se alegra em dar para você coisas. Porque às vezes você está achando que Deus está tão bravo com você. Como perguntou outro dia, não vou dizer que foi a Fernanda que perguntou, mas a Fernanda falou, AP, quando que eu sei que eu posso falar, que eu posso estragar a vida da pessoa? E eu expliquei para a Fernanda, eu falei, Fernanda, onde a pessoa vai se ela não tem Jesus? Para onde que ela vai? Alguém começa com in e termina com ferno. Diz para mim, que palavra é essa? Para onde a pessoa vai se ela não tem Jesus? Para o inferno. Olha para o seu vizinho e diga, tem algo que você possa fazer ou falar que vai piorar isso? Porque às vezes a gente tem medo. E se eu errar, para onde que o cara vai? Para os quintos? Porque a gente começa a pensar, eu vou estragar. Não, cara. Eu preciso aprender a pedir coisas, porque o Pai é glorificado quando eu peço algo e o Pai me responde. O Pai é glorificado quando os sonhos e os desejos dos filhos são respondidos. Cara, quando alguém viu você na prova, você orando, e depois vê você na vitória, o Pai é glorificado. Que Deus vai falar assim, arre égua, e o mundo vai dizer, só Deus para fazer. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Quando as pessoas começarem a ver, cara, seu Deus é fera mesmo. Você orou, aconteceu. O Pai é glorificado quando eu peço. Eu quero ajudar você a lembrar algumas histórias de Jesus. Pode ser? Nós vamos falar algumas histórias de Jesus para ajudar a gente a entender. E eu tenho um objetivo só com essa mensagem. E no final eu explico para você qual é. Eu quero falar a primeira história, Jesus glorificando o Pai com o cego Bartimeu. Quantos se lembram dessa história? Jesus estava ali, na região de Jericó, está saindo. Vamos ler o texto. O texto diz assim, e foram para Jericó. Para você se dar conta do que é isso, Jericó é aquela cidade que Deus mandou o Josué botar a galera para calar a boca. Eu amo, porque esse é aquele lugar que Deus fala assim, shek bavakashá. Em hebraico, cala a boca, por favor. Só avança, para de falar. Você está me atrapalhando. Sabe por quê? Porque quando eu começo a falar e o milagre ainda não veio, eu começo a murmurar. Não, perdão, eu falei de mim, não falei de você, né?
Não, mas não sou eu, é quem não veio. Você conhece alguém que começou a fazer a vontade de Deus, mas daí já começou a murmurar? Levante sua mão. Não precisa dizer que é você. Mas quantas vezes Deus manda a gente jejuar, a gente começa a jejuar, daí já começa, ai meu Deus, que dor de cabeça, ai meu Deus. Quantas vezes Deus mandou você ir perdoar alguém, você vai assim, você vai rangendo os dentes. Aí Deus manda o cara calar a boca do povo. 6 dias, gente do céu, marcha. No 7º dia, 7 voltas, de boca fechada. Gente, eu acho que o maior milagre não foi cair a muralha, foi fazer o povo ficar quieto. O povo parar de reclamar, o povo parar de murmurar. Nesse lugar, Jesus está passando. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo. Gente, olha o pedigree do cara, você contrataria um cara desse? Cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha só que especificação. Não enxerga nada. Vive no dá. Dá para mim mais oração. Dá. Para mim mais unção. Não sabe orar por si mesmo, não sabe andar por si mesmo. E pior, está à beira do caminho. Gente, à beira do caminho é aquele negócio que a gente gosta de dizer. Você fala para a pessoa, você está desviado. A pessoa, não, eu estou afastado. Então vou explicar. O desviado, pelo menos, resolveu chutar a madeira central da tenda, traduzindo o pau da barraca. Está arregaçando, está pecando. O afastado não. Ele não tem coragem de pecar daquele jeito. Mas também não entra. Ele não tem a alegria da salvação, nem a felicidade da breja. Ele está aqui. Senhor, tocai nessa raça pobre, miserável, de nós cegos, mendigos à beira do caminho, e tragas de volta para a tua casa, Pai. E não é brincadeira, querido, porque eu não quero dizer que eu sou desviado, eu não estou assim, pastor, eu não estou arregaçando de pecar, mas você também não está vivendo uma vida santa. E outra, se tu morrer desse jeito, tu vai para o mesmo inferno que o desviado. E aí você vai dizer, o que aconteceu? O que eu estou fazendo? Senhor, eu não fumei, eu não bebi, eu não cheirei, eu não transei. E o diabo vai dizer, problema é seu. Pastor, você está mandando eu fazer isso? Não, eu estou falando para você voltar, que você não precisa beber, fumar, cheirar para ficar doidão. Quem veio na imersão sabe disso. Você vê coisa, você sente coisa, você vai em dimensões, não tem ressaca. E não precisa ter fissura, porque o Espírito Santo não tem biqueira, é uma fonte que está aberta o dia inteiro. Mas eu fico aqui, na beira do caminho. Perdão, falei. Vamos continuar. E ouvindo que era Jesus, pelo menos o cara ouve. Alguém diga arriego. Ou seja, ele é cego, mas ouve. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Peraí, ali era Jericó, então o que a galera falou? Fica quieto. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele não se calou. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cara, o cego estava vendo mais do que a turma. A turma queria um curandeiro, a turma queria o distribuidor de McFish de graça, a turma queria o Bolsa Miséria, a turma queria tudo. E o cego viu um rei sem poder enxergar, porque ele ouviu. Glória a Deus, pelas mães que intercedem por nós, quando nós estamos à beira do caminho. Glória a Deus pelas avós, pelas tias, pelos intercessores que oram por nós, porque pode ser que eu esteja cego, miserável, mendigando, mas eu ouvi uma doce voz, um passarinho, que diz, vai para a imersão.
E o cego ouviu o que os discípulos não estavam enxergando. Filho de quem? Davi, tem misericórdia de mim. Davi quer dizer amado, filho do amor. Tem misericórdia da minha vida? Filho do amor, por favor. Eu não consigo te ver, mas eu estou te ouvindo, eu creio. Parou Jesus e disse: ei, chama ele. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Posso profetizar? O mesmo cara que mandou você calar a boca quando você estava na miséria, quando ele ouvir dizer que o mestre te chamou, vai dizer: bora lá, vou te ajudar, querido, aleluia. O mesmo parente que critica você que é crente, o dia que ele ficar doente vai falar: ora por mim também, por favor. Você sabia que tem parente seu que não é crente que ora para você não desviar? Porque o dia que dá ruim é você que vai orar. O cara está lá: por favor, Senhor, eu não creio muito, mas não deixa ele desviar, senão nós estamos lascados. Você tem intercessor ímpio, você tem intercessor maconheiro, você tem intercessor beberrum, você tem intercessor na pornografia, e está orando. Deus não deixa minha avó desviar, não deixa minha tia desviar, porque senão eu estou lascado, que é a oração dele que me sustenta. Quem está comigo? E muitos que repreendiam, agora diziam: opa, olha, tem bom, ele está te chamando, hein? E ó, estou na cola, vai que sobra para mim um pouquinho. Tipo assim, a senha do cara foi sorteada. Ele estava no fim da fila, o improvável, cego, mendigo. O mestre lembrou dele. O Senhor está lembrando de você. Para o mundo pode ser que você esteja arregaçado, destruído, mas o mestre só está pedindo uma coisa. Espera aí, o Pai é glorificado quando eu peço alguma coisa e Ele me responde. O Pai é glorificado quando eu, na minha miséria, falo: Deus, tem misericórdia de mim. Não sei se você está me entendendo. Jesus não veio só para salvar, Jesus não veio só para libertar, Jesus veio para mostrar um negócio muito mais poderoso. Os profetas falavam em salvação. Isaías dizia: o Shaftemai Bessassom Maneira Yeshua, tirareis águas da fonte da salvação. Jeremias dizia que de Sião sairá a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. E o mesmo Jeremias diz: depressa o cativo será liberto. Jeremias falou de libertação, Isaías falou de salvação. Jesus veio falar de algo muito mais poderoso, muito mais profundo, lançando de si a capa. Ei, dá para tirar essa capa? Você está pedindo para ser invisível, para que ninguém te veja. Você está tentando se esconder na sua capa de miséria, na sua capa de: ai, coitado de mim. Não, de um salto. Cara, eu fico imaginando um cego. Faz o teste em casa. Fecha os olhos 5 minutos, bota um cobertor, e depois joga o cobertor e pula e sai correndo para ver o que acontece. Dependendo do tamanho da sua casa, é o tempo que vai demorar para você bater na primeira parede. E o cego faz isso, cara, levanta e pergunta a Jesus: ei, a pergunta de 1 milhão: que queres que eu te faça? Já parou para pensar? Que a mesma galera que estava mandando ele calar a boca também queria ouvir isso. Quem aqui não ia querer que Jesus falasse para você hoje: o que você quer que eu te faça? Gente, não é o gênio da lâmpada com 3 pedidos, é o Criador do universo. Você não precisa ter 3 pedidos, um só já resolveu. Um só. Imagina os bocó do lado: meu Deus, só porque esse cara pediu. Porque Jesus veio mostrar para nós que o prazer do Pai é ouvir os filhos. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pensa comigo. Jesus então diz: vai, a tua fé vem por ouvir, te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E seguia
estrada fora. O pai é glorificado quando os sonhos e desejos dos filhos são respondidos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece alguém que fez oração, fez campanha, vinha em culto de 6 da manhã quando tinha, porque estava desempregado, vinha a pé porque não tinha dinheiro para o Uber, não tinha dinheiro para pagar o coisa, aí depois conseguiu o emprego, parou de vir. Parece que dá vontade de orar e falar assim, dá o desemprego, porque daí ele volta. Você conhece alguém que orou pedindo para Deus, Deus me dá um casamento, casou, daí desviou, afastou. Deus dá uma crise no casamento para ver se ele lembra do Senhor. Eu não faço essa oração, mas às vezes dá vontade. Já viu aquela pessoa que faz campanha, Deus me dá um carro, eu prometo para o Senhor que eu vou trazer as pessoas para a igreja, ganha o carro, não vem. Irmão, por que você não veio? Porque choveu e eu mandei lavar o carro. Ah, que saudade daquele crente a pé, que orava até, clamava e pedia. Deus deu a bênção, ao invés de glorificar a Deus com a bênção virou maldição, bezerrão de ouro. Já viu aquele povo que ora? Tudo que eu quero é uma casinha na praia, pastor. Ora por mim. Eu quero ter dias bons. Legal, a gente ora. Irmão, cadê você? Não, eu tenho que ir lá limpar a casa que vai dar mofo. Ah, que saudade quando você não tinha casinha na praia. Pensa comigo. Se meu filho Benjamin quer muito um presente, por exemplo, um violão, duas coisas podem acontecer. Eu dou o violão dos sonhos dele, ele pega o violão, larga ali e fala, obrigado, pai. Como que eu vou ficar toda vez que eu ver o violão jogado? Ou então, por causa do violão, meu filho esquece de mim e ama mais o violão do que a mim. Eu não sei qual dos dois é, mas um dos dois a gente está sendo. Porque Deus disse, pedir, dá-se-vos-á, você não está pedindo, buscar e acharei, você não está buscando e nem está batendo. Ou então você já recebeu e esqueceu de Deus, e Deus está te chamando de volta hoje. Porque o mundo precisa glorificar Jesus, o mundo precisa glorificar o Pai, o mundo precisa conhecer o Pai que você tem. Porque se você pedir, você vai ter. Se você buscar, você vai receber. Se você bater, Ele vai abrir a porta. Porque Ele te prometeu. Pare e pense. Alguém aqui já brincou com criança de esconder presente? Sim ou não? Uma vez em Nashville, com meu amigo Scott, eu fui muitas vezes para Nashville no começo do século, e o Scott tinha um amigo chamado Lynn. O Lynn esteve aqui, eu participei da unção do Lynn. O Lynn se tornou um pastor da igreja do Scott. E as famílias da igreja se reuniram e foram lá para a casa do Lynn. A casa do Lynn é tipo uma chácara. Muito bonita. E aí os pais, na época de Páscoa, esconderam os ovinhos para as crianças. Eu já vi um monte de histórias sobre isso, mas eu nunca tinha assistido pessoalmente como eu vi daquela vez. E foi muito divertido. O americano tem um senso de humor diferente. Aí talvez você olhe para mim com essa cara de religioso, evangélico, e fale assim, pastor, mas você acredita em ovo de Páscoa? Não, eu acredito em ovo de chocolate. Beleza? Mas pastor, você sabe o que significa o ovo? Sei. Uma vida incubada, encapsulada. Não, mas você sabe o que é o ovo de Páscoa? Não, não sei, porque eu não acredito em ovo de Páscoa. Mas pastor, o que você faz com o ovo de Páscoa? Nada. Mas se alguém me der, eu oro e consagro. Assim como você vai consagrar a comida que você vai comer. E para com essa religiosidade. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E está lá o cara com os ovinhos. E os pais distribuíram na noite anterior e esconderam. Só que ali não tinha só criancinhas. Ali tinha criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade. Então o que eles fizeram? Ovos maiores, menores. E para as crianças um pouco mais velhas, a criança um pouco mais velha não estava afim do chocolate. Eles botavam alguns ovos com moedas dentro. E para não ser injusto, você não pode soltar 10, 20 crianças com idades diferentes. Então eles soltavam 2, 3 anos. 4... Gente, americano é organizado. E vai, 2 minutos depois soltava os outros mais maiorzinhos, até soltar os outros. Os maiorzinhos já iam no ovo e ficava assim. E chacoalhava o ovo. Não tinha nada, jogava.
Uma menina muito esperta pegou, quando ela pegava o ovo não tinha nada, ela já chamava um pequenininho, toma para você, para encher a mão da outra. E eu falei, cara, olha só, na bondade dela. E os pais se divertindo com aquilo. Nenhum pai repreendeu o filho porque chacoalhou o ovo. Nenhum pai repreendeu o filho porque deu o ovo para o outro. Mas todos os pais alegres, porque os filhos estavam na mesma brincadeira. Você já imaginou o seu pai celestial olhando para você? O que você está pedindo? O que você está buscando? A glória de Deus é esconder os tesouros. E a glória dos reis, rainhas e sacerdotes é ir buscar. Papai é glorificado quando você acha um tesouro. Papai é glorificado quando você acha algo. Pensa comigo algo. Se meu filho Benjamim recebe um presente que eu dou e ele despreza, como que eu me sinto? Desprezado. Se o nosso Deus te deu tanta coisa e você está desprezando, o que você está fazendo com Deus? Mas pastor, eu já nem peço mais. Sabe por quê? Porque Deus diz não. Quantos vocês já ouviram um não de Deus? Levante a mão, quem já ouviu um não de Deus? Deus, posso comprar isso? Não. Quem aí já ouviu um não de Deus para namorar? E quem dá graças a Deus de Deus ter dado não? Você olha no Facebook hoje e fala, que livramento, aleluia. Não precisa dizer, a pessoa não está aqui, amém, graças a Deus. Mas, gente, é tão tremendo isso, né? Quando você fala, sangue de Noé, não usa nem o de Jesus. Você fala, rapaz, as irmãs choravam pelo bofe. Aí, olha, o cara está lá no crime. Você fala, meu Deus, ia ser mulher de malandro. O pai, ele diz não, quando o que nós pedimos vai contra os propósitos dele para a nossa vida. Ele não fala não porque ele é ruim, ele não fala não porque a gente não presta, ele não fala não porque ele está bravo, ele só fala não porque ele tem algo melhor para nós. Mas tenha certeza de uma coisa, que depois de um não, o pai sempre envia o conforto para os filhos. Posso provar isso para você? Lucas capítulo 22, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. O pai disse sim ou não? O pai disse sim ou não? O pai não disse nada. E quando não diz nada, é não. Pai, posso dormir na casa do coleguinha? Cri, cri, cri. Não. Meu Deus. Todo mundo vai. No verso seguinte, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe por que você não está recebendo o conforto do Pai depois que Ele te diz não? Porque ao invés de você ficar esperando o anjo vir te confortar, você já vai falar para Dirce, vai escrever no Instagram, vida marvada, não adianta fazer nada, vai escrever lá, eu estou de mal com a vida, porcaria, tem uma cabeça de burro na minha cama. Se o pai te disse não, fica quieto, porque o anjo vai vir te confortar. Gente, que doidão, o anjo chega lá. Já imaginou que glória? Você está pedindo um bofe, Deus manda um anjo. Fica abatia. Não, querido, Deus está te livrando de cantar o hino nos galhos secos de uma árvore qualquer. Quando ninguém jamais puder. Pois é. Espera que o anjo vai vir te confortar. E tenha certeza de outra coisa. Que depois de um não, sempre tem um melhor sim para você. Se nós lemos o capítulo 22 de Lucas, temos que ler o 23. Porque se no próprio capítulo, após o versículo do não, veio o conforto, no capítulo 23, então Jesus clamou em alta voz e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Espera aí, para a mão de quem que Jesus entregou o espírito?
Você acha que era melhor para Jesus ficar de boa aqui com aqueles 12 cabeças de bagre? Ou melhor, 11, o Judas já estava indo para o saco. É bom The Chosen. The Chosen. Se você não lê a Bíblia, assiste o The Chosen, depois você lê a Bíblia. Mas lê a Bíblia antes, que é bom. Você está ali, querendo algo, e Deus fala não. Deus te conforta, mas depois Deus te dá o melhor. Diga, o melhor de Deus está por vir. Mas a nossa pergunta é, por que Jesus veio mesmo? Ele veio fazer o que Elias não teve o poder de fazer. Ele veio fazer o que Davi não era capaz de fazer. O que os profetas não foram capazes de fazer. Todos eles prepararam o caminho. João Batista preparou o caminho. Mas Jesus veio fazer algo muito mais poderoso do que isso. Jesus veio nos revelar o Pai. Quando Nicodemos vai procurar Jesus de madrugada, Nicodemos fala do reino, fala, nós sabemos que tu és mestre. E aí Jesus fala, você tem que nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, antes você era filho da mãe, agora você vai experimentar ser filho do Pai. Jesus se manifestou por um cara que perseguia os cristãos. E esse cara escreve aos Romanos o seguinte, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Posso traduzir para vocês e profetizar? Amanhã, quando você estiver na rua e passar, alguém vai dizer, é a cara do Pai. Quando você vai estar entrando no supermercado, alguém vai dizer, é a cara do papai. Repete depois de mim, eu sou lindo. Eu sou a cara do papai. Sabe por quê? Antes da sua mãe pensar em você, antes do seu pai pensar em deitar com a sua mãe, Deus já sonhava com você. Deus já planejava você. Quando Jesus vem para um planeta órfão revelar o Pai. Quando você tem ausência de pai, seja porque seu pai sumiu, você não conheceu, ou porque seu pai não soube ser pai, você vive como um órfão. Você não tem quem te defenda, você não tem quem te ensine. Lá em João capítulo 8, verso 4, disseram a Jesus, mestre, e essa é a última história, eu já vou pedir para o pessoal do louvor subir. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, pera um minutinho, essa mulher era o quê? Como é que é? Adúltera. Ela foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés, diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Isso diziam eles com a intenção, tentando, provocando, para terem do que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Gente, eu já preguei pelo menos 5 sermões com versões diferentes do que Jesus escrevia. Quem já ouviu algum sermão? Eu já vi pelo menos uns 15. E Jesus escrevia o nome de cada um dos caras que ela transou. E Jesus escrevia os 10 mandamentos. E Jesus escrevia o pecado de cada um que estava... Gente, eu acho tão incrível a criatividade humana. E a gente foge do texto para inventar um negócio fora de contexto. Só pode tentar dizer, uau, porque Jesus estava fazendo. Cara, Jesus estava ali escrevendo. Isso não é o que interessa. Mas a gente perde o foco. Quando a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a sua teologia, começa a brotar e na cabeça eu começo a ter ideia. Ei, não inventa não. O Criador já tem tudo pronto para você. Presta atenção no texto. O foco não é o dedo nem a terra. Deus ama a gente.
Eu vou repetir, Deus ama pessoas. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus não disse, nem disse outra coisa, mas falou a mesma. Espera aí, o salário do pecado é a morte. Então beleza. A diferença do teu pecado para o dela é consequência natural, mas espiritual é a mesma. Então quem não tem pecado tem autoridade para matar ela. Porque se você tem o mesmo pecado, você não pode ser juiz dela e muito menos condená-la. Jesus, com sua sabedoria divina, faz isso. E faz outra coisa. E voltou a escrever. Tipo, nem te ligo. Eu imagino a mulher, tipo, só isso? Vai falar mais nada? E de repente, olha o que acontece. Ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um e começaram pelos mais, porque quem tem que ter mais consciência é o mais velho. Até os mais novos. Ficando só Jesus e a mulher. Eita, deu ruim aqui, mano. Jesus ficou sozinho com a mulher adúltera. Cadê o pessoal aí do conselho? Dário, Paloma, pessoal do conselho espiritual. Precisamos fazer uma reunião extraordinária. Naira, Gilson, pastor Moisés, chama o pessoal. Precisamos excluir esse membro da igreja. Porque ele saiu como uma mulher adúltera e ficou sozinho com ela. Isso é aparência do mal. Pelo menos 6 meses sem tomar ceia. Há apoio? Esse barbudinho aí de 30 e poucos anos ficou sozinho com uma mulher adúltera. Quantos já viram? Meu Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Já vou terminar. Fica tranquilo. Isso é quando o pregador está empolgado. Tipo, acaba logo, irmão. Volta aqui. Quantos já ouviram falar? Não hoje, em 1843, que alguém foi excluído por causa de um pecado. Que alguém foi execrado por causa de um pecado. Execrado, mal falado, proibido de tomar ceia, porque pecou. Mas Jesus, é Jesus, né, mano? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: mulher, ué, cadê os caras que estavam te acusando? Cara, eu acho divertido o senso de humor de Jesus. Está aqui. Cadê? O que aconteceu? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Sabe qual é o meu problema e o seu? Porque eu vejo só o Salvador, eu vejo o Libertador, eu vejo o curandeiro. E eu esqueço que um dos nomes de Jesus é Pai da eternidade. E aquele papo, na verdade, foi uma conversa de pai com filho. Meu objetivo nessa noite é quebrar na tua mente toda a religiosidade e trazer um batismo de amor. Porque a palavra de Deus diz: para o puro todas as coisas são puras. Lógico, eu não vou dar mole para a aparência do mal, irmãos. A Alana veio pregar aqui. A Alana é a líder de dança do ministério lá na Casa MCI São Paulo. E ela queria carona para ir embora. Para eu poder levar a Alana, eu tive que levar um pastor comigo. Senão eu ia sozinho, eu estou acostumado a ir 50 minutos, 1 hora, estou lá e volto. Eu gosto de andar sozinho de carro, porque eu falo com Deus, Deus fala comigo. É meu tempo com o Pai. Foi muito bom estar com meu filho, pastor. Foi muito bom o papo.
Mas eu não precisava ter levado ele se eu não tivesse um coração de pai para proteger minha filha e proteger os fofoqueiros de dizer OAP pegando a irmã. Quem está comigo? Não é porque Jesus fez isso que me dá a lambança na cabeça de ficar doido. Quantos me entenderam? Mas volta para a cena. Talvez você ainda não tenha entendido. Mas Jesus veio para um planeta órfão revelar o Pai. Israel não tinha. Nosso pai é Abraão. E aí Jesus fala, até dessas pedras, Deus tira filho de Abraão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, cara, Sara não tinha ventre e Deus deu filho para ela. Mas espera aí. Quando Jesus está sozinho com aquela mulher, é um pai conversando com uma filha que estava prestes a ser executada pela lei de Moisés. Mas o pai sentou com a filha, não aprovou o que ela fez, porque ao dizer, teus pecados são perdoados, está dizendo, tu fez lambança, mas papai está aqui para te limpar. Papai está aqui para te curar. E papai está aqui para te encorajar a dizer, você não precisa mais fazer essa besteira. Você não precisa mais andar desse jeito. Deus vai te dar um marido. Para terminar, como é que o mundo vai conhecer o Pai? Primeiro, o mundo vai conhecer o Pai se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Sabe quando o mundo vai conhecer o Pai? Quando vê uma geração satisfeita com o relacionamento com o Pai. Não é satisfeita porque comprou uma Mercedes. Cara, você quer ter uma, trabalho, Deus te dá. Não é porque comprou apartamento, porque comprou o terreno. Você quer hora, Deus te dá. Mas está satisfeita com o relacionamento com o Pai. Ele dando ou não dando. Ele fazendo ou não fazendo. O mundo vai falar, cara, por que você está assim? Está tudo ruim. Mas meu Pai está comigo. Mas meu Pai está comigo. O mundo vai conhecer Jesus, nisso é glorificado meu Pai, em que tens muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. O mundo vai ser glorificado quando nós, filhos, demos frutos. E é engraçado, porque a lista do fruto do Espírito começa com o nome de Deus: amor. E amor só existe quando tem relacionamento. Porque quando eu me isolo, eu não consigo amar nem ser amado. Jesus veio para restaurar o meu relacionamento com o meu Pai eterno. O seu relacionamento com o seu Pai eterno. Para que o mundo saiba. E agora Ele quer que o mundo olhe para você. E veja nas suas atitudes, nas suas palavras. O amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a paz. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mundo vai conhecer o Pai quando nós aprendemos a viver em amor. O amor tudo suporta. O amor não diz, deu, acabou meu ciclo. Aliança. Teu casamento sustentado na rocha. O mundo vai ver o Pai quando ele vê a sua esposa já com as torres gêmeas baixas. Não tão formosa como era no princípio, mas para você ainda ela é linda. E você continua com ela. O mundo vai ver o Pai quando vê você com aquele velho careca, que ronca e peida. Mas você ainda está com ele. E vai dizer, uau, tem um segredo aí. Ela não trocou ele não trocou ela. Tem algo que sustenta isso. O amor. É o que o Pai uniu. Ninguém pode separar.
Pai, se só um me ouvir hoje, por favor. Se só um hoje aqui entender, Pai. Deixa eu explicar para você. Lembra que eu disse que segunda-feira parece que o Satanás lembrou meu endereço? O Pai me fez lembrar 3 coisas. Como Ele me chamou, para que Ele me chamou, e toda vez que estava prestes de uma grande bênção acontecer, o que aconteceu? Eu só vou dar um detalhe. A gente estava aqui no Imersão, o Benjamin falou, oxe. O cara falou, oxe, deu ruim. Ele falou, pai, está chovendo aqui no lavabo. Começou a vazar, graças a Deus, em cima da privada, pelo menos. É aquele momento que você está com dinheiro sobrando para fazer reforma. Aí eu liguei para o empreiteiro e falei, irmão, pode vir aqui pela fé? O que é? Pagarei até o arrebatamento, se Deus quiser, senão Ele te paga. Ele, irmão, só posso ir segunda noite. Eu falei, segunda noite? Ele falou, fura o negócio. Começou a chover. Eu falei, Jesus, Maria, José. E aí meu filho, ainda feliz com o TDA, esqueceu, foi lá tomar banho. E o chuveiro de cima, eu falei, ô cara, o que você está fazendo? Opa, esqueci. Eu falei, a mim, então vai tomar banho no meu chuveiro. E ele olhou e falou, pai, lembra que toda vez que deu ruim em casa com água, Deus fez um negócio tremendo no MC. Eu falei, Deus, vai chover. Vai chover na minha horta, eu não vou murmurar não. Eu não vou reclamar não. Obrigado, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Eita, agora foi tudo com tudo aí, gente. Foi ansiedade para eu terminar? Eu já vou terminar. Voltou no aniversário. A gente vai lá para o fim. Por favor, vai lá. Aê. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Próximo. Não era esse mesmo. Vai. Mais um. Vai dar certo, irmão. Mais um. Vai na fé. Aí, próximo. Como que o mundo vai conhecer o Pai? Próximo. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha para o seu vizinho e diga, a Bíblia falou de você. Por intermédio da sua palavra. Você não acreditou em Jesus porque Ele passou aqui no vale. Você não acreditou em Jesus porque Ele foi batizado no Rio Paraíba. Você acreditou em Jesus porque alguém falou a palavra para você. A fim de que todos sejam um, como Tu és, ó Pai, em mim e eu em Ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O mundo vai conhecer Jesus desse jeito. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que eles sejam um como nós o somos. Eu neles, Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O mundo vai conhecer o Pai quando nós aprendemos a viver em unidade. Unidade não quer dizer que você é igual ao outro. Unidade é que nas nossas diferenças nós nos completamos e nós nos suportamos, entendemos a dor do outro, servimos o outro, promovemos o outro. Falamos, quanto vale você? Vira para o seu vizinho e diz, quanto que eu valho para você? Umas 2 moedas? Mas Jesus deu a própria vida por você. Melhor, o Pai te amou tanto. O Pai te amou tanto que Ele deu o único filho por você. Feche os teus olhos.
coração igual ao teu.